Foi? Valendo? Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Gente, estou aqui gravando a aula da 13ª semana, né? Vai ser uma semana que vai ter uma lista de exercícios lá esperando por vocês. Essa lista é das leis da termodinâmica, principalmente segunda lei da termodinâmica, que envolve máquinas térmicas, que aliás é o assunto da aula de hoje. A aula de hoje é sobre máquinas térmicas. Show de bola? Tranquilo? Isso entra direto na segunda lei da termo, sobre as máquinas térmicas. Legal? Belezinha? Gente, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu pergunto aí, você me responde. Eu pergunto daqui, você me responde daí. O que são máquinas térmicas? Me dá alguns exemplos aí da sua casa, do dia a dia, de máquinas térmicas. E aí? Gente, eu já adianto que quando eu faço essa pergunta, né, em aulas presenciais, que é o que a gente tinha até então, os alunos às vezes confundem, falam que um chuveiro, uma chapinha de cabelo, uma air fry, tudo isso são máquinas térmicas. Não são. Também o aluno fala para mim, uma geladeira, um freezer, um ar-condicionado são máquinas térmicas. Não são, tá? Os primeiros que eu falei, chuveiro, chapinha de cabelo, air fryer, tá? Uma misteira, isso não são máquinas térmicas, são máquinas elétricas que transformam a eletricidade em calor. Fisicamente, na física, não são máquinas térmicas. Legal? E os outros que eu falei, uma geladeira, freezer, ar-condicionado, são máquinas frigoríficas, que inclusive a gente vai estudar hoje também. Provavelmente, eu não vou dar certeza não, eu vou ver a tocada desse vídeo. Eu não gosto de deixar o vídeo com mais de 40, 50 minutos, eu não gosto nunca de passar disso, né? Senão fica muito cansativo. Mas enfim, vamos ver se eu falo de máquinas frigoríficas ainda nessa aula. Não sei se eu vou chegar lá, vamos ver. Gente, dito isso, o que são máquinas térmicas? Mais ou menos pelo desenho aqui a gente vai ver. A máquina térmica, ela queima algum combustível e transforma isso de alguma maneira numa energia útil para o ser humano. Então, máquina térmica, ela tem que queimar um combustível e transformar isso em trabalho, em energia útil para o ser humano. Os melhores exemplos de máquinas térmicas: o motor de um automóvel que queima gasolina e transforma em energia útil, transforma em energia cinética, o carro anda. Posso falar também do trem a vapor, né, que queima lenha, queima algum combustível e também transforma em movimento. E o último exemplo que eu vou falar é da usina termoelétrica, que queima um combustível, queima gás natural e transforma em eletricidade, energia útil para o ser humano, para a raça humana. Show? Então, máquinas térmicas queimam algum tipo de combustível e transformam em energia útil. Que energia útil é essa? Normalmente ou a energia cinética, que é o caso dos automóveis, ou a eletricidade, tão útil para o ser humano. Então, queimam algum tipo de combustível e transformam em energia útil. Justo? Show de bola, gente? Então, olha aqui, uma máquina térmica queima algum combustível através do vapor. É muito usada essa ideia do vapor. As primeiras máquinas térmicas, o carro não é assim, né? Mas as primeiras máquinas térmicas, lá no início da Revolução Industrial, era muito nessa ideia, né? Queima, esquenta a água, faz o vapor expande muito e esse vapor expandindo muito empurra alguma coisa. E quando empurra, transforma-se em energia útil. Roda isso aqui para uma máquina têxtil, para um trem a vapor e por aí vai. Show? E só que é o seguinte, agora indo para valer na matéria, gente, se toda vez que eu ou um professor de física qualquer, ou até mesmo um livro, precisar de desenhar uma máquina térmica, se eu for desenhar esse treco todo aqui, Fred, eu gasto uma aula, eu gasto 50 minutos para desenhar um trem desse aqui. Então é muito desgastante, é muito ruim na hora de desenhar uma máquina térmica ter que desenhar isso aqui. Então qual é uma prática para fazer o desenho de uma máquina térmica? É um desenho universal. Se você olhar em qualquer livro de física do mundo, o desenho de máquina térmica que você encontra é esse aqui, Isso aqui.
representa uma máquina térmica. Então não parece, vê se parece, eu vou passando, focaliza bem aí para mim fazendo um favor, vê se isso parece com isso. Pessoa, nada a ver, você quer me falar que isso aqui representa um motor de um automóvel, um trem a vapor, uma usina termoelétrica? Sim, que a ideia é o seguinte, eu vou indo e voltando e te mostrando aqui, para ser uma máquina térmica, tem que ter obrigatoriamente 3 compartimentos. Se não tiver esses 3 compartimentos, não é máquina térmica. Se não tiver esses 3 compartimentos, não é uma máquina térmica. A fonte quente, que é aonde? Ai, o caramba. Aonde se queima o combustível. Então toda a máquina térmica tem a queima do combustível e isso ocorre na fonte quente, tá? E libera um calor, libera uma energia. E essa máquina térmica, ela tem uma realização de trabalho, foi para que ela foi criada, para o que ela é feita. Então, você queima combustível, essa máquina trabalha, olha aqui, você queima combustível, a máquina trabalha, só que o ciclo tem que fazer. Se eu tenho esse vapor muito quente aqui, não me interessa. Esse vapor ele tem que voltar, tem que fazer um ciclo. A palavra mágica para as máquinas térmicas é ciclo. Elas funcionam em ciclos. Ciclos. Então, ó, o vapor veio, empurrou. Aí o que eu faço com esse vapor? Passo numa fonte fria, algo que resfria isso tudo, isso volta frio para cá, esquenta, expande de novo, resfria, esquenta, expande de novo. Eu vou fazendo ciclos e nesses ciclos é que o motor vai indo e voltando. São ciclos para o motor ir e voltar. Legal? Tranquilo? Colocando isso no seu dia a dia. Aonde é a fonte fria? Como é que se resfria o motor do automóvel do dia a dia? Ora, é aquela grade frontal, é o conjunto do radiador com o ar ambiente. O ar ambiente vai passando e vai refrigerando o carro do dia a dia. Show de bola? Aonde é a fonte fria? Se tem que resfriar, senão até explode. Aonde se resfria a usina termoelétrica? Ora, a usina termoelétrica ela é resfriada, são canos que passam aqui assim, perto de um grande rio ou até mesmo do oceano. O oceano, o rio, passa embaixo da usina e vai resfriando ela. Então toda a máquina térmica, fonte quente, onde se queima o combustível, energia útil, e aqui energia quando você resfria, você joga um calor fora, o calor jogado fora na fonte fria. Então a fonte fria é onde você joga calor fora. Vamos pôr essas letras aqui e comentar isso bonitinho aqui. Vamos lá. Então eu tenho aqui o que a gente chama de QQ, né? O que é o nosso QQ? Calor gerado na fonte quente, pela queima do combustível. Então, calor, lembrando que calor é energia, né? Vou pecar aqui pelo excesso, deixa eu pôr. Calor é energia. Calor, ou seja, energia, calor gerado na fonte quente. Parte desse calor vira algo maravilhoso, que é o que eu quero, o que o ser humano quer, o que a gente luta, vira trabalho. E então, parte disso vira, pode ser essa letra para trabalho ou essa letra para trabalho. Então, parte disso vira trabalho. Só que uma grande parcela dessa energia, infelizmente, é jogada fora, tá? É uma energia literalmente jogada fora, uma energia rejeitada. Então a gente chama de Q frio. No momento que eu resfrio a máquina, eu jogo a energia fora, tá? E é inevitável. Ela tem que ser resfriada, então eu sempre jogo energia fora. Então QF é o calor jogado fora. Na fonte fria. Show? Lembrando que calor é energia. Gente, com um detalhe aqui, professor, não tem como deixar de jogar esse calor fora. Não estou jogando energia fora, estou jogando dinheiro fora. Não tem como, tá? Sempre essa energia inevitável ela é jogada fora. E vou dar um número para vocês da vida real que te deixa até preocupado. É um número, quando eu vi a primeira vez, confesso que eu fiquei impressionado com esse número.
num motor de carro, do 100% do calor gerado na fonte quente, na queima do combustível, na queima da gasolina, cerca de 85% é jogado fora. Apenas 15% vira trabalho no motor de carro real, às vezes até menos, depende do modelo de carro. Então, ó, você queima, se você colocou R$100 de gasolina, a cada R$100 que você põe de gasolina, R$85 é jogado fora e apenas R$15 é aproveitado. Né? Então, é muita energia jogada fora. Gente, então tá aqui, ó, qualquer coisa você pausa, você está assistindo o vídeo, você pausa, copia o que significa cada símbolo. E agora eu vou chegar na equação da máquina térmica, que eu acho bem simples. Então vamos lá, eu vou apagar aqui. Vê se vocês concordam, só seguindo as setas. Quando eu gerei calor, eu queimei o combustível e gerei calor, para onde foi essa energia? Parte eu usei como trabalho, o que é maravilhoso, e a outra parte eu joguei fora na fonte fria. Então, ó, a equação fica essa aqui, ó. Do calor gerado na fonte quente, parte vira trabalho e a outra parte eu jogo fora na fonte fria. Tranquilo, gente? Acho tranquilo e equação importante aí. Tá? Só que agora eu vou continuar aqui. Os exercícios, eles trabalham muito no rendimento de uma máquina térmica. Então vamos aqui, deixa eu separar aqui. Eu tenho aqui a equação de uma máquina térmica, só que agora eu vou falar do rendimento dela. Cujo símbolo é esse N meio permudo aqui, uma letra grega, né? Ni, né? Então vamos aqui, ó, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica? Gente, qual é a equação geral? Pode ser uma máquina elétrica, uma máquina mecânica, né, baseada nas energias mecânicas. Como é que é a equação geral de rendimento? Falou rendimento em qualquer frente, em qualquer área. Rendimento é o que você faz de útil, é a energia útil, pelo total que lhe foi dado, pela energia total. Então, quando qualquer professor, eu te garanto, professor de eletricidade, o Heron, nas aulas aqui, vai trabalhar rendimento, o professor de mecânica, o Riso, vai trabalhar rendimento, e eu estou trabalhando rendimento aqui nesse momento. Todo professor que trabalhar rendimento, como é que vai ser a equação? A energia útil, que a máquina faz de útil, pelo total que lhe foi dado. Então, essa equação, ela é geral. Só que agora, eu vou aqui na minha. Não quero a equação geral, eu quero na minha frente de física. Qual é o rendimento de uma máquina térmica? Vê se não faz sentido. Vem cá, qual que é a energia útil da máquina térmica? Olha aqui, trabalho. A energia útil é trabalho. Então, energia útil, ou seja, trabalho, dividido pela energia total. Vem cá, de novo aqui no desenho. Da onde vem a energia total da máquina térmica? Aqui, ó, da queima do combustível, o que é quente. Então, fica aqui, o que é quente. Legal? Tranquilo, gente? Belezinha? Olha só, deixa eu ver se eu faço aqui. Não, acho que essa ideia aqui tá bacana. Então eu tenho a equação das máquinas térmicas, calor que vem da fonte quente, trabalho mais o que é jogado fora, e o rendimento de uma máquina térmica, o trabalho sobre o que é quente. Pode ver, gente, que às vezes substitui aqui, ó, deixa eu até fazer comum nos exercícios, o quadro aqui é pequeno, mas eu vou fazer. É comum você fazer isso aqui, ó, nos exercícios muitas vezes precisa. Trabalho é que quente menos que frio, sim ou não? Trabalho é que quente menos que frio. Aí você substitui esse que quente menos que frio, substitui aqui, tá? Vou fazer que o quadro tá bem apertadinho, ficaria algo bem assim, ó. Que quente menos que quente menos que frio, dividido por que quente. É a mesma equação, é só substituir aqui. Em alguns exercícios essa equação é melhor. Em outros você tem que sentir o exercício, né? Em outros exercícios eu uso aqui, que é o rendimento é trabalho sobre o que é quente. Então, só manipulação aqui. Legal, gente?
dá uma pausinha, copia isso aqui, essas relações aqui de rendimento são bem importantes. Vamos tocar o barco? Vamos lá. Hoje a aula é bem pegada aí. Já foi. Gente, ó. Segunda lei da termodinâmica. Inclusive fazer um comentário aqui. Professor, máquinas térmicas é muito cobrado no Enem? Sim, vocês vão ver lá na lista que está lá prontinho esperando por vocês, 25 questões, tem umas 10, 11 questões do Enem de máquinas térmicas. Então é um assunto bem cobrado, é um capítulozinho só do livro, eu tenho mais de 11 questões, então é um assunto bem cobrado no Enem. E essa lei aqui já foi gabarito Enem por 2 vezes, de forma até pouco criativa. Tinha que marcar lá no gabarito que dizia essa frase aqui. Olha o que diz uma lei da termodinâmica, é uma lei universal da física. É impossível construir uma máquina operando em ciclos, por favor, na sua anotação aí, grife essa palavra ciclos, máquina está operando em ciclos, tendo como único efeito retirar calor de uma fonte e convertê-lo totalmente em trabalho. Fred, eu não entendi muito bem essa frase, vou tentar mastigar didaticamente e falar ela melhor. É impossível uma máquina transformar todo o calor do combustível, transformar 100% em trabalho. Jogar calor nenhum fora na fonte fria. Isso é fisicamente impossível. Então, ó, repetindo aí. É impossível uma máquina térmica com 100% de rendimento. Isso é uma lei da física. Toda máquina térmica joga calor fora. É obrigatório. Isso não é uma opção. Isso é uma obrigação. Show de bola? E como ela joga calor fora, ela não vai ter 100% de rendimento. Aí você pode falar assim, Fred, ok, anotei a segunda lei da termo, que já foi gabarito do Enem algumas vezes, que diz que é impossível uma máquina térmica ser 100% eficiente. Eu anotei, Fred, legal. Mas confesso que eu não entendi o porquê. Então vamos lá, ó. Vou até voltar na imagem inicial aqui. Não, inicial não, é essa aqui. Gente, qual é o problema? As máquinas, elas funcionam em ciclos. Olha a palavra mágica aí. Bombeia, bombeia de novo, bombeia de novo. Então, ó, quando você tem um pistão aqui e você enche ele de vapor, na hora que você encheu ele de vapor, a máquina trabalhou. Aí eu te peço um favor, volta com esse pistão para o lugar, porque ele tem que trabalhar de novo, ele tem que ir trabalhando. Então, quando o pistão trabalha a primeira vez, ok, vem cá, faz esse pistão voltar para o lugar para ele trabalhar de novo. Esse pistão só volta para o lugar na hora que eu resfrio ele. E na hora que eu resfrio, parabéns, eu joguei energia fora. É por isso. Então, todas as máquinas trabalham em ciclo. E quando eu faço o ciclo, eu só completo o ciclo com o resfriamento. E quando eu resfrio, eu jogo calor fora, eu jogo energia fora. Então toda máquina toda máquina térmica, né, gente? Estou falando de máquina elétrica, nada disso, que é uma aula de máquinas térmicas. Então toda máquina térmica, ela precisa ser resfriada. E quando ela é resfriada, eu joguei energia fora. Legal? Então deixa eu voltar aqui. Tá? Então tá aí, é impossível uma máquina com 100% de rendimento. Show? Gente, eu vou só ligar o ar aqui, tô numa suadeira danada aqui, pera aí rapidinho. Gente, colocar para vocês um pouquinho no contexto histórico, né? O ser humano, ele não sabia até então, não tinha conhecimento dessa segunda lei da Terra, que as máquinas eram impossível chegar no 100% de rendimento, ser humano nenhum sabia disso no início da Revolução Industrial. Então, era um estudo absurdo na época, todos os cientistas, todos os físicos estavam tentando fazer a máquina perfeita. O capitalismo é extraordinário. A máquina perfeita, rendendo 100%, a economia de dinheiro seria absurda. Tá? Então, pesquisando isso na máquina perfeita, entra um físico que não tem a fama que merece, um físico extraordinário, infelizmente morreu muito novo, cerca de 30 anos, talvez menos,
que é o Sadi Carnot. Então o Carnot, ele fez a máquina, não é máquina em geral, gente, não é máquina elétrica, máquina mecânica, não, máquina térmica. O Carnot fez a máquina térmica perfeita, a máquina térmica ideal. E isso é considerado até hoje, isso é provado por leis da física. Ah, professor, pode surgir, hoje que a tecnologia melhorou, pode surgir uma máquina térmica melhor do que a de Carnot? Não, fisicamente proibido. Cara é um gênio, cara é um absurdo, lá por volta de 1800, talvez um pouco antes, não, por volta de 1800 mesmo, o Carnot conseguiu conceber, e é válido até hoje, e é uma lei da física, que a máquina de Carnot é uma máquina térmica perfeita, ideal. Tranquilo? E eu continuo aqui, ó. Nenhuma outra máquina térmica operando nas mesmas condições, né, tem que estar igual competição, na mesma fonte quente, na mesma fonte fria, né, queimando o mesmo combustível, sendo resfriada do mesmo jeito. Então, nenhuma outra máquina térmica pode ter um rendimento igual ou superior à máquina de Carnot. Se você afirmar numa questão que tem uma máquina rendendo melhor do que a máquina de Carnot, você está perdendo a questão, você está estuprando, você está violando uma lei da física. Então, isso aqui é uma lei da física. Nenhuma máquina pode ser melhor do que a de Carnot. Só que tem um porém, ó. Vai aí no seu caderno, copia essa frase e esse final aqui você circula com muito carinho. No entanto, a máquina de Carnot obedece à segunda lei da termodinâmica, ou seja, o rendimento de Carnot é menos do que 100%. Então, cuidado nisso aí, concentra muito bem. Se precisar pausar o vídeo, voltar e você volta para entender o que eu vou falar muito bem. A máquina de Carnot é perfeita? Sim. A máquina de Carnot é considerada ideal? Sim. Mas ela rende 100%? Não. A máquina de Carnot não rende 100%. Senão ela estaria violando a segunda lei da termodinâmica, que diz que é impossível uma máquina render 100%. Então, cuidado com isso aí, bastante cuidado. Eu vou transformar esse texto todo numa inequação matemática, pessoal, que eu gosto muito. Vê se vocês concordam que todo esse texto vai virar uma inequação que é o seguinte. O rendimento da máquina de Carnot é maior do que o rendimento de qualquer outra máquina térmica. Então é maior do que qualquer outra máquina térmica. No entanto, o rendimento da máquina de Carnot é menor do que 100%. Então, o que foi dito até agora sobre a segunda lei e a máquina de Carnot está resumido aqui. A máquina de Carnot é melhor do que qualquer outra máquina térmica, mas a máquina de Carnot não rende 100%. Isso é proibido. E vem cá, se a máquina, o aluno pensando, o aluno entendendo a matéria, se a máquina de Carnot é tão impressionante, se ela é tão perfeita, se ela é tão fodona, por que ela não rende 100%? Isso aqui, ó, faço questão de voltar lá, ó. Aqui, ó. Mesmo a espetacular máquina de Carnot precisa ser resfriada. Então, ela é toda perfeita. A máquina de Carnot, ela não faz barulho para não perder energia no barulho. A máquina de Carnot não tem atrito entre as peças para não perder energia no atrito. A máquina de Carnot tem paredes que são isolantes perfeitos para o calor não fugir da máquina. Então, a máquina de Carnot ela é toda perfeita. Só que mesmo a máquina espetacular de Carnot precisa ser resfriada. E quando ela é resfriada, jogou energia fora. Então, as máquinas, comparando a máquina real, a máquina do dia a dia, a máquina imperfeita, com a máquina ideal, a máquina perfeita de Carnot. As máquinas do dia a dia jogam calor fora várias vezes. Jogam calor fora por atrito, por barulho, as paredes não são perfeitas, deixam escapar calor e por fim ainda joga calor fora na fonte fria. A máquina de Carnot não joga energia fora com barulho,
não joga energia fora por causa do atrito entre as peças, não joga calor fora pelas suas paredes. Então até agora não jogou calor nenhum fora, só que a máquina de calor joga calor fora na fonte fria. Tá ok? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, tocar o barco aqui, onde é que eu estava? Aqui. Gente, vou colocar aqui o rendimento da máquina de Carnot. Até partir o quadro aqui para falar um detalhe daqui a pouquinho. Qual é o rendimento da máquina de Carnot? É 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Essa temperatura obrigatoriamente em Kelvin. E aqui vem um comentário fascinante, hein? Vamos, por exemplo, se o rendimento aqui, gente, der 0,8, é porque o rendimento é de 80%. Se der 0,37, o rendimento é de 37%. Agora eu vou bater um papo na matemática, esqueça a física. Você consegue fazer isso aqui tudo, dar 1, para aí o rendimento ser de 100%? Para isso aqui dar 1, esse termo aqui tem que cair a 0. Como é que eu faço esse termo cair a 0? Ora, é só a temperatura da fonte fria ser igual a 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0, 1 menos 0, cheguei no rendimento de 100%. Então, meus amores, tá aí. Existe uma maneira de uma máquina de Carnot render 100%. Basta que a temperatura da fonte fria seja 0 Kelvin. Vamos falar, opa, professor, não é impossível atingir o 0 Kelvin? Exatamente. Se é impossível atingir o 0 Kelvin, você nunca fisicamente vai poder pôr um 0 aqui, então nunca chega ao rendimento de 100%. Show de bola? Bonito? Sim ou não? Gente, eu coloquei há pouco aqui que o rendimento também pode ser, estava no quadro anterior, né? Antes de falar de Carnot, que o rendimento é trabalho sobre Q quente. Ou eu posso chegar então em, que eu tinha substituído aqui no trabalho, né? Que é Q quente menos Q frio sobre Q quente. Professor, eu tenho então aqui 3 equações de rendimento, eu estou perdido. Quanto que eu uso cada uma delas? Gente, eu posso, se a máquina for de Carnot, anotem isso aí que eu vou falar, gente, meu quadro é pequeno, anotem aí. Se a máquina for de Carnot, eu posso usar essa ou essa, a que se adaptar melhor. Então, quando a máquina é de Carnot, eu fico o que me adaptar melhor ao exercício. Eu posso usar qualquer uma das 3. Porém, se a máquina não for de Carnot, eu não posso usar essa. Esse rendimento é para Carnot. Se não falar que a máquina é de Carnot, não use essa equação. Você fica só com essa ou com essa aqui. Justo? Então, eu acho que eu consegui separar para vocês. Se a máquina não for de Carnot, não use essa equação ou essa aqui. Gente, eu vou chegar em agora a algo bem técnico, né? Quando eu estou dando aula ao vivo, aula presencial, o que eu vou mostrar aqui agora, muitas vezes eu nem faço com os alunos, tá? É um dado muito técnico, que é o gráfico da máquina de Carnot, algo muito técnico, relativo mais uma aula para uma turma de exatas, quando tinha turma ITM ou no curso de exatas que eu dou às sextas-feiras, eu faria esse gráfico que eu vou fazer agora, mas a gente está aqui na aula gravada aqui, não resisti, eu vou fazer o gráfico da máquina de Carnot, eu construo aqui com vocês, e depois eu tenho ele até ali mais bonitinho, né? Então, ó, vou fazer o gráfico da máquina de Carnot, o gráfico de como é que é a pressão, de acordo com o volume. Lembrando sempre que quando aumenta o volume, a máquina trabalha. E depois, quando ela é resfriada, o volume contrai. Aumenta, contrai. Aumenta, então, esse eixo aqui é muito importante para a gente, o eixo dos volumes. Sempre que ele estiver aumentando, a máquina está trabalhando. O gráfico de Carnot é o seguinte, gente, é muito técnico. Os nomes que eu vou falar vai estar aqui depois, ó.
Os nomes estão aqui tudo bonitinho, tá? A gente vai vendo aqui, mas por enquanto vamos construir comigo e depois focaliza aqui, vocês voltam aqui. É o seguinte, a máquina de Carnot, ela faz isso aqui, ó. A primeira coisa que ela faz, sai do ponto A e faz uma isotérmica até o ponto B. Então, de A para B é uma isotérmica. Tá lá, depois eu volto com vocês, tá, gente? Então, ó, teve uma expansão, a máquina trabalhou. Aí, o motor de Carnot faz uma segunda expansão. Vem para cá, para o ponto C, e essa expansão é adiabática, isotérmica adiabática. Então, o pistão de Carnot expandiu e expandiu de novo, trabalhou duas vezes. Só que agora esse pistão tem que voltar. A máquina dele é resfriada, então vem aqui numa contração isotérmica. Então, C, aqui é D, isso aqui é uma contração isotérmica e a máquina completa o ciclo em mais uma contração adiabática. Então, ó, olhando aqui agora, esse gráfico é mais ou menos o que está lá. Não ficou tão ruim o meu não, né? Estou orgulhoso dele aqui. Olha aqui, ó. Isotérmica, quando gera calor, né? Queima combustível, uma isotérmica, depois uma adiabática. Agora o pistão voltando, ó, jogando calor fora, ó, calor jogado fora. Uma isotérmica, uma adiabática. Então, a máquina de Carnot, ele usa o ciclo mais eficiente que existe. Esse foi a grande mérito de Carnot. Ele conseguiu provar que a máquina mais eficiente que existe é uma máquina funcionando entre isotérmica e adiabática. Isotérmica, adiabática, tá? É a máquina com o ciclo perfeito, o ciclo ideal. Tranquilo? Gente, um comentário final. Aliás, falar duas coisas. Primeiro, que se você calcular essa área aqui, você tem o trabalho da máquina de Carnot. Só que aqui, para calcular isso na mulher, precisaria de cálculo integral. Vocês não têm matemática para isso no ensino médio, né? Mas se ele te der o valor dessa área, ao calcular essa área, é o trabalho da máquina. Então, até pondo aqui no meu, essa área é igual ao trabalho, né, que pode ser esse ou esse símbolo. Essa área é o trabalho da máquina de Carnot. Gente, um detalhe, né, falando desse físico brilhante do Carnot, o Carnot ele idealizou a máquina dele respeitando todas as leis da termodinâmica, primeira, segunda e terceira lei da termodinâmica. Agora vem um detalhe impressionante. O Carnot, ele nasceu e morreu antes das leis da termodinâmica, das três leis. Então ele construiu uma máquina, respeitou as três leis da termodinâmica sem conhecer nenhuma das três leis da termodinâmica. O cara é o bicho, né? Então o cara estava bem à frente do seu tempo. Construiu uma máquina, respeitou cada lei da termodinâmica, conhecendo nenhuma das leis da termodinâmica. Então o cara era incrível, né? Tá aí a máquina de Carnot. Vamos ver o que tem aqui agora para nós. Assim, já chegamos nas máquinas frigoríficas. Tem quanto tempo de aula aí, meu amor? 33. Gente, já fui aqui logo para o final. Eu gostaria muito que meu aluno percebesse que a máquina frigorífica, quais são as máquinas frigoríficas? Freezer, geladeira, ar-condicionado, um bebedouro, uma máquina de gelo. As máquinas frigoríficas, elas funcionam através de um processo não espontâneo. Como assim não espontâneo? Isso aqui está mais ou menos representando a sua geladeira aqui, ó. Vamos ver se você pega isso aqui. Eu também vou indo e voltando na foto, ó. Toda máquina frigorífica também tem, igualzinho a máquina térmica, fonte fria, fonte quente e a relação com a energia útil com o trabalho. Ó. Pegando aqui na sua geladeira, ó, eu tenho aqui, aonde é a fonte fria aqui? Dentro da geladeira. Dentro da sua geladeira é a fonte fria. No ar-condicionado, igual eu liguei aqui da minha casa o ar-condicionado. Onde é a fonte fria? Ora, aqui dentro da minha casa, eu estou dentro da fonte fria.
Show? Tranquilo? Então, a fonte fria é aqui dentro da geladeira, no ar-condicionado é onde está sendo gelado o seu quarto, a sala de aula, e aonde é a fonte quente? É onde se joga o calor fora. Aonde se joga o calor fora na geladeira? Aqui nas costas dela, ó, nessa grade aqui, né? Tem algumas geladeiras mais modernas, tá vendo uma chapa lisa de zinco, né? Uma chapa de metal lisa lá, mas enfim, é ali onde se joga o calor fora que vai para dentro da sua cozinha depois. Então aqui atrás é a fonte quente e no ar condicionado, fala para mim, aonde é a fonte quente, aonde o calor é expulso? Tá roubando o calor aqui da minha sala agora e esse calor está sendo expulso aonde? Lá naquela máquina, lá de fora, lá para o ambiente, lá para o meio da rua. É a fonte quente. Gente, por que que eu falo, deixa eu voltar aqui na imagem, é o seguinte. Por que que eu falo que a máquina frigorífica é um processo não espontâneo e o aluno tem que ficar atento nisso aí? É o seguinte, qual que é o fluxo natural do calor? Se você deixar o calor fluindo naturalmente, imagina aqui, ó, agora aqui, ó, eu tenho uma água gelada, em contato com minha mão, que está em maior temperatura. Como é que está sendo o fluxo do calor aqui natural, espontâneo? O calor sai da minha mão, que é quente, e vai para a água, que é fria, sim ou não? Então o fluxo natural do calor é do corpo de maior para o de menor temperatura. Só que quando eu falo assim, eu pergunto a algum aluno, pergunto a alguma pessoa e falo assim, vem cá, o calor fluir ao contrário, o calor abandonar o corpo frio e o calor ir em direção ao corpo quente, isso é permitido fisicamente? Tem aluno, tem gente que fala que não, que isso é proibido. Ei, isso não é proibido. O calor ele pode fluir ao contrário. Isso não é proibido, mas não é espontâneo. Olha aqui. A máquina frigorífica é um processo não espontâneo. Ele faz o calor fluir ao contrário. O calor abandona a fonte fria, você põe alimentos dentro da sua geladeira. Você fez uma compra, você pôs alimentos dentro da sua geladeira. O calor, ele vai abandonando a fonte fria, que é o interior da sua geladeira, e esse calor é expulso na fonte quente, que é atrás da sua geladeira, e expulsa esse calor para dentro da sua cozinha. Então, eu gostaria muito, mas muito que o aluno percebesse que as máquinas frigoríficas fazem o calor fluir ao contrário. O calor sai do frio, e o ambiente frio fica cada vez mais frio, e o ambiente quente fica cada vez mais quente. O calor flui ao contrário. Legal? E como é um processo não espontâneo, aqui está o grande tchão. Ela gasta energia elétrica, a energia elétrica entra. Então há um consumo de energia elétrica. Legal? Tranquilo? Então ela é uma consumidora de energia elétrica. Beleza? Então, só voltando aqui, ó, eu vou para o aluno ver a diferença básica que eu gostaria que você pegasse. Enquanto a máquina frigorífica, que é um processo não espontâneo, consome energia, consome trabalho. Cadê, gente? Ué? Ué? O que deu aqui, meu? Tem bicho aqui. Voltando aqui. Ó, essa aqui é um processo espontâneo que gera energia para o ser humano, sai energia para a gente usar, e a outra tá aí, ó. A outra é uma consumidora de energia. Agora vamos lá, o aluno entender bem como é que funciona uma máquina frigorífica. Vamos lá. Gente, a máquina frigorífica ela é o seguinte. Quando chega aqui, ó, um gás, é um gás que fica num ciclo fechado, tá, gente? O gás ele fica circulando dentro desses dutos, não é o gás ambiente, não é o ar ambiente, é um gás fechado, né? Quando esse gás escapa, a máquina frigorífica, a geladeira ou ar-condicionado até para de funcionar. Quando ele chega nesse tubo capilar aqui, ó, quando o gás vai entrar na evaporadora, vai entrar dentro do seu freezer, esse gás ele faz isso aqui, olha para mim, ó, esse gás pega e faz isso aqui, ó. Ele dá uma mega expansão. Quando o gás expande muito, vocês lembram o que acontece na expansão adiabática? O gás fica gelado. Então esse gás entra aqui no seu freezer, esse gás dá uma mega expansão, então ele fica mega gelado e esse gás mega gelado rouba o calor dos alimentos.
Aí esse gás caminha, caminha, caminha e vem aqui para o compressor. O nome já está dizendo tudo. O que esse compressor faz? Comprime esse gás, vai comprimindo e liberando, né? Quando comprime esse gás fica quente, quente, quente e vai liberando esse calor aqui, ó. Tá? Vai jogando esse calor fora e o ciclo continua de maneira interminável, são ciclos. Então esse mesmo gás vem depois, entra aqui, estica, fica mega gelado, desce, passa no compressor, é apertado, fica mega quente e libera esse calor aqui. Show? Essa é a ideia. Se eu for pegar isso aqui no ar-condicionado de sua casa aí para acabar, aqui seria essa máquina que fica dentro da nossa casa, que eles chamam, até os técnicos em refrigeração, chamam ela da evaporadora, tá? Que estica muito e fica bem gelado. E depois esse gás vai lá para aquela máquina de fora, que é o compressor ou a condensadora. Eles chamam de condensador. Aperta tanto, tanto, tanto que o gás até se condensa. Tá joia? Por isso que é chamado de condensadora. Gente, falar aqui, deixa eu ver aqui. Não, essa é a ideia mesmo. Deixa eu ver o que tem mais para hoje aqui. Quanto tempo tem de aula aí, meu amor? 41. 41? Gente, eu vou fazer o seguinte, como tem um debate bem complicado aqui a ser feito, é um negócio bem difícil de conversar, que é a respeito de entropia, eu vou armar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, tem lá a lista de exercícios esperando por vocês. Qual é a programação da semana que vem para a semana 14? Eu falo de entropia e corrijo exercícios dessa lista. Tranquilo? Então, ó, eu vou parar por aqui, ainda não falei de entropia, então se tiver e tem questões lá na lista que falam de entropia, não se cobre muito, fica calmo, eu vou conversar com vocês, esse termo tão complicado da física que é entropia. Então, eu vou deixar essa parte de entropia para a semana que vem e já tem a programação da semana 14, que vai ser o quê? Eu falar de entropia e resolver exercícios que está nessa aula da semana 13. Legal, gente? Então eu vou parar por aqui para não ficar tão cansativo para vocês, que essa aula foi meio pauleira, né? Gente, paro por aqui então. Boa semana para vocês. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.